E Jesus é aquele que vai promover a união. Ele que vai, promover, trazer toda a comunhão com o Pai. Porque o pecado nos afastou de Deus. O pecado, a Bíblia diz, que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Mas o sacrifício de Jesus, pagando o preço dos nossos pecados, te uniu a Deus de novo. Nos deu condições de entrar na eternidade. Nenhum homem por si só tem condições de viver a eternidade, que é uma realidade na vida de todos. A eternidade, ela vai acontecer na nossa... Ou melhor, já está acontecendo. Mas um dia nós vamos partir dessa vida. Nós temos muitos lugares vagos aqui na igreja. Nós temos ali a Dona Áurea, que não está mais aqui com a gente, a mamãe, a irmã Vera, a Valéria do Jair, bancos que tinha muita gente. Irmão Jair, irmão José, irmão Carlos, um monte de gente. Irmão Francisco, que não estão mais aqui. Mas nós temos certeza que eles estão na eternidade, que vamos encontrar na festa da ressurreição um dia. A festa da vida é aqui, mas haverá a festa da ressurreição. E essa festa da ressurreição, ela só será celebrada por causa de Jesus que entregou a vida por nós. É verdade? Mas eu tenho que convidar ele para entrar na festa da minha vida. Ele não resolve só os problemas dessa vida, mas ele resolveu o nosso maior problema da humanidade, que é a eternidade. Ele nos uniu a Deus. Então, a festa da vida aqui, você vai ter problema. Se a festa aqui, o vinho acabou. Aqui, algumas coisas acabam na nossa vida. Tem hora que o vinho acaba a força, acaba a vontade de seguir adiante. Às vezes acaba a saúde. Às vezes acaba tantas coisas. Mas sabe quem faz a diferença? É o convidado. Ele que nos une a Cristo. Ele que nos une a Deus, melhor dizer. Ele é que nos dá a eternidade. Amém? Lá no versículo João 17, 21 a 23, é nesse texto mesmo, Jesus, ele precisa estar na nossa festa porque ele é quem promove a comunhão. A gente celebra a ceia hoje aqui, que prefigura a nossa eternidade. A Bíblia diz que haverá uma festa da ressurreição, Quando tudo se acabar, haverá uma grande festa, uma grande ceia. Por isso que a gente celebra a ceia aqui, Por isso que Jesus deu essa determinação para nós, cristãos, celebrar a ceia do Senhor. Porque ele é o único que nos une a Deus, ele que traz a comunhão do Pai para conosco. João 17, 21 diz assim, para que todos sejam um, como tu é, ó Pai, em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, diz assim, dê-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Um só povo. Um só reino. Por isso que a nossa igreja, o ministério que Deus colocou na minha vida, não é pregar uma igreja, uma religião, mas pregar um reino. Porque a gente sempre fala, Jesus não tinha uma igreja. Toda igreja, toda denominação quer tomar posse de Jesus. Jesus está aqui. Jesus, ele veio trazer um reino. Por isso que ele fala um. E esse reino é eterno. Amém, gente? É um reino. A palavra de Deus nos revela um reino, não uma religião, não uma igreja. É um reino. E para entrar nesse reino, é através do Senhor Jesus. É Ele que promove esta união de sermos um em Deus, um em Cristo. E é a promessa dele. Ele fala assim, dê-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós
somos um. Versículo 23, diz assim, ó, eu neles, quer dizer, Jesus em nós, com a palavra, com o Espírito, né? Por isso que eu falo que ele é o convidado para a festa da vida, não apenas por um momento, né? Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me deste, como me tens amado. Amém, gente? Então, é Jesus aqui promove a nossa comunhão com Deus. Jesus é que faz com que a gente seja um reino, um só povo, um só Deus. Por isso que ele não pode faltar na festa da nossa vida. Por isso que ele tem que ser o convidado de honra. Tanto para resolver as nossas questões aqui, aquilo que não é do jeito que a gente planejou, ele está atento a todas as nossas questões. Você crê nisso? Amém? Agora, para a gente terminar e celebrar a ceia, né? Jesus só entra na nossa vida se convidarmos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele só entra na festa da nossa vida se a gente convidar. No texto original que nós lemos, diz que foram convidados Jesus e casa família de Jesus e os discípulos. Porque Deus não é invasor, quem é invasor é o diabo. O Satanás, ele não pede autorização para entrar na vida de ninguém. Quando a pessoa vê, já está envolvida. Quando a pessoa vê, já está longe de Deus, porque ele é invasor. Ele pula a cerca. Jesus falou, né, que o lobo, que representa o diabo, ele pula a cerca. O pastor não. O pastor entra pela porta, quando a ovelha abre a porta. Amém? É assim que Jesus fala em João capítulo 10, versículo 10. Então, ele tem de ser convidado. Ele não invade. E ele fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. E olha a consequência, olha a condição. Se alguém ouvir a minha voz, primeiro tem que ouvir a voz do Senhor, e abrir a porta, então entrarei aonde? Em sua casa. Olha a casa aqui, ó. A casa é o teu ser. A casa física é apenas uma figura. Até porque o próprio Jesus, ele fala o quê? Não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele falou isso para Salomão. Jesus falou para Salomão, quando Salomão edificou o templo, está muito bonito, muito legal, mas eu não habito em templos feitos por mão de homem. O que Jesus quer dizer com isso? A habitação dele é o seu coração, é a sua vida. A gente não convida Jesus para estar na igreja. A gente convida Jesus para estar na pessoa com o seu espírito. Não é verdade? Então nós somos uma festa para Deus. Jesus, ele quer entrar. E ele fala, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Gente, como o mundo está surdo. Jesus está batendo, está falando. Tem pregação na rede social. Tem pregação em tudo que é lugar. Jesus está batendo, anunciando aí. Mas as pessoas não têm ouvido a voz do Senhor. É verdade. Quantas pessoas estão vivendo sem Jesus? Convida tanta coisa para a sua vida. E não convida Jesus, ele não entra. Se não abrir a porta, ele não entra. Se não abrir a porta do coração, ele não entra. E ele fala assim, ó, entrarei na sua casa, quer dizer, na sua vida, com ele cearei. E ele comigo. Então, há uma comunhão. Né? Quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está celebrando, né, Jesus. A gente está celebrando ele na nossa vida. Né? A gente está trazendo a figura, né, de como a gente precisa de comida, representada pelo pão. Nós precisamos do Senhor. A gente não pode ficar sem comer, senão a gente morre.
A gente não pode ficar sem beber, senão a gente morre. É verdade? Não tem jeito? Da mesma forma, quando a gente come do pão, bebe do vinho, a gente está falando, olha, eu quero o Senhor na minha vida. O Senhor é necessário na minha vida como a comida é necessária. Então, entra na minha vida. Como diz lá o Rei da Nésia, entra na minha casa. Entra no meu ser. Seja o convidado de honra para a festa da vida. E quando acontecer os imprevistos, quando o vinho acabar, quando a coisa não estiver indo muito bem, eu vou saber que eu tenho alguém que eu convidei, alguém que está na festa da vida, alguém que eu ouvi, que eu abri a porta, que ele está na minha vida. Amém? Quanto recebe essa palavra nessa noite? Glórias ao Senhor. Você que está em casa,